É muito bom estar de volta com vocês aqui no Cabeça para Cima. Quero agradecer aos nossos semeadores, que são os patrocinadores do programa. Hoje nós vamos debater um tema muito interessante. São as formas diferentes e criativas de compartilharmos o Evangelho com pessoas. Que formas são essas? Com certeza, quem trabalha, sobretudo na área de evangelismo ou de alcance de pessoas, seja através de células, seja através da Escola Bíblica Dominical, enfim, qualquer que seja a forma, está sempre procurando. E hoje vocês vão conhecer uma que é muito joia. Nós vamos ao então informativo e voltamos com o debate. No Brasil, por volta de 1869, Ângelo Agostini desenhava charges nos jornais, usando o humor para criticar temas políticos. A primeira revista que pôde ser considerada claramente de história em quadrinhos foi Tico Tico, lançada em 1905. No meio evangélico, como em muitas áreas, os quadrinhos demoraram para serem utilizados no ensino de crianças na igreja e tardaram ainda mais a serem usados como recurso de evangelização. Com uma origem humorística nos Estados Unidos e política na Europa, pareciam algo mundano e indesejável. Por volta dos anos 70, no entanto, havia poucos livrinhos de histórias bíblicas. A partir da década de 90, popularizados pela televisão, quadrinhos ao estilo japonês, conhecidos como mangás, proporcionaram um ressurgimento do interesse por essa forma de arte entre crianças e jovens. Aproveitando a demanda, a editora Vida Nova lançou o mangá Messias. Essa experiência tem mostrado capacidade que a Igreja Evangélica Brasileira tem para usar quadrinhos na evangelização. Bem, no tema Evangelização Criativa, hoje vocês vão conhecer Marcelo Bigardi, que é pastor da Igreja Bola de Neve em Curitiba. Ele criou a revista em quadrinhos de ensino bíblico, Turma do Biga. Bigardi, ou Biga, não sei. Bem-vindo. Aliás, você é um inspirador, né, do personagem Biga. Sim, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E esse personagem ele nasceu há 2 anos atrás, quando nós temos um trabalho em Curitiba muito legal. E no final dos cultos, eu estava vendo um acréscimo das crianças vindo me beijar, me dar presente. Que legal. Eles me davam muitos desenhos e é muito fácil me desenhar, né? Eles fazem uma bolinha, um óculos e olha, pastor, eu te fiz. E eu senti muito forte de fazer um trabalho para mostrar para as crianças que eles eram super importantes, que o ministério infantil não era só para tirá-los do culto para não atrapalhar os adultos, mas de que eles eram super importantes para nós também. E veio essa inspiração, porque Deus me deu um presente de ter um menino que faz uma ilustração muito boa. E eu falei para ele, ó, eu tenho um sonho, em 2 semanas chegou meu personagem. Caramba. E aí nós lançamos essas revistas, que já faz 2 anos, estamos com alguns projetos para a gente conversar durante o programa. Com certeza, eu acho que todo mundo que está ligadinho com a gente deve até ligar para alguém que conhece, que está interessado ou que quer conhecer formas criativas. Claro que hoje a gente vai findar falando um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos, mas a gente conhece e eles conhecem, porque para chegarem nesse formato, com certeza conhecer e trabalhar com vários formatos, não é verdade? E são todas formas da gente chamar a atenção num mundo hoje em que, eu diria, secularmente, a ferramenta é usada de uma forma espetacular. E nós temos que acordar, nós não podemos ficar para trás. Mas vamos lá, conhecer o resto, já estou empolgadinha aqui. Conosco hoje também Lia Alves, que é grafiteira e desenhista de história infantil. Lia, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada, querida, paz do Senhor. Prazer conhecer todos vocês aqui. Eu faço a Guerreiros de Deus. Não é uma história infantil, é uma história de quadrinhos mais de adolescente para adulto. Tranquilo, é uma forma também, de evangelismo. Mas também é uma forma de evangelismo também. A gente trabalha muito também com a questão da ecologia, a gente está começando a inserir da 3 em diante. A gente fez a coluna do Noé, que é um personagem, não é o Noé bíblico, mas ele usa até dread, inspirado. Nessa questão, ele é biólogo, então a gente achou, tudo a ver biólogo, Noé, trabalha com ecologia. A gente queria colocar a ecologia dentro da cultura cristã, porque tem tudo a ver, né? Deus criou o homem para lavar e cuidar do jardim, então tinha tudo a ver a gente trabalhar essa questão da sustentabilidade aí. Então a gente tem que incluir isso cada vez mais. Beleza. Que é uma agenda também que a igreja não pode ignorar, não. Não pode.
A gente, às vezes, está aí outra agenda que, de alguma forma, está sendo... E a gente percebe, pelo que foi dito no informativo, que durante muito tempo, devido à forma e quem usou a ferramenta, então a identificação, aquilo ficou né, de alguma forma... E a gente perdeu tempo. Então, a gente não pode deixar que as coisas... novamente sejam tomadas e tenham essa identificação quando tem tudo a ver com aquilo até que a própria palavra de Deus ensina. Estou empolgada de novo. Vamos completar o nosso par de convidados hoje conosco também. Fábio Okazaki, que é pastor da Igreja Bola de Neve em Fazenda, Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e cuida do material da Turma do Biga, que será produzido para o Ministério de Educação Infantil. Bem-vindo, muito bom tê-la aqui. Muito obrigado, Rebeca. A gente está trabalhando, estou junto com o pastor Bigard no material da Turma do Biga. A gente quer aproveitar essa ideia, essa opção de ter um referencial para as crianças, elas poderem espelhar em um personagem que tenha princípios, que trabalhe com princípios cristãos, que vão realmente edificar, restaurar algumas coisas de família. E a ideia é a gente estar podendo envolver as crianças do Ministério Infantil nessas atividades. E também trazer o Ministério Infantil e os impactos do que acontece dentro da igreja para dentro das casas, para que a gente possa restaurar realmente a união da família, dos pais estarem compartilhando dessas questões com as crianças. Hoje em dia a gente vê situações onde realmente existe até uma ausência pela demanda de trabalho, as diversas questões. A gente tem que resgatar isso junto das crianças. E os pais são um fator extremamente importante nesse processo, né, de exemplo, de evangelização. E por que não também ter um que ferramenta boa para eles, inclusive, de poder ter uma coisa. Antes da gente falar qualquer coisa, gente, eu acho que é importante a gente ter um ponto de partida, até conhecer um pouquinho, imagino que vocês conheçam, possam relatar para a gente um pouco sobre a história das HQs, que são as histórias em quadrinhos. Não é verdade? A gente sabe que, por exemplo, eu não sei, eu sou um pouquinho mais velha do que vocês, né? Então, eu sou de fato da era do gibi. Quando eu era menina, não tinha, assim, TV, a gente não tinha TV, porque tinha pouco, né? Na minha casa, TV veio chegar, eu tinha o quê? 14 anos de idade, entendeu? E era preto e branco ainda, colorida veio depois. A gente, nada de videogame, nada disso, não existia. Então, você lia livros ou gibi. E a minha mãe era uma jornalista, uma missionária. Meus pais eram pastores, mas a minha mãe comprava pra gente todo domingo um gibi, que ela queria que a gente lesse, quanto que a gente lesse. Então, eu li muito gibi. E a gente, tipo assim, à medida que você vai comprando gibi, você lê o teu, daí você troca com alguém aquele gibi. Você lê o teu e depois você vai trocando. Então, aqueles personagens que vocês nunca nem ouviram falar, Riquinho, Brotoeja, Bolota, você nem ouviram falar desses personagens. Porque os da Disney todo mundo conhece, Turma da Mônica, mas antes deles tinha toda uma turma, né? Os heróis, né, os super-heróis, enfim. Então, eu lia muito isso, era uma coisa que me chamava muita atenção. E eu me lembro que eu devia ser adolescente quando eu tive o meu primeiro contato, mas em inglês, não em português, com o material produzido dessa forma. Como é que é isso? Como é que foi que surgiu a questão da história em quadrinhos, né? E quando é que ela começou a transicionar? O informativo tocou de leve, mas o que vocês conhecem? Não sei se fora e até mesmo aqui no Brasil. Aqui no Brasil começou o quê? Já tipo 70, anos 80? Como... Eu não tenho essa informação. Meu colunista ele deve saber que ele é bem mais envolvido. Eu não tenho. Eu sei que hoje nós estamos num mundo muito visual, né? E se a gente não tiver uma maneira criativa de atrair a atenção, algumas coisas erradas estão entrando através de uma atração muito forte. Então, assim, eu não tenho esses dados históricos, mas eu estou vendo o que está acontecendo hoje. Um investimento pesadíssimo na área de mídia. Com certeza. E com quadrinhos, e com tudo isso, os mangás que são muito fortes. Né? Verdade. A questão da imagem, eu acho que há muito tempo que ela existe. Né? A ilustração, a charge política ou humorística ou satírica, enfim, isso é uma coisa que eu acho que há muito tempo existe. Mas à medida que as coisas... Não sei, você sabe alguma informação sobre isso, Lia? Alguma contribuição? Não, assim, de quando não. Não, a gente teve, então, acho que aquilo que o informativo trouxe, eu sei que no Brasil, a primeira coisa, provavelmente, o mais formal evangélica foi os Milinguido, que foi ali nos anos 80, relevante com a no Brasil, Márcia, que depois outros surgiram... Bem pouco, com pouca expressão, provavelmente por falta de apoio da igreja, mas o pessoal, quem consumia quadrinhos... o que você tinha era
Maurício de Souza, tinha Luluzinha nessa época. Luluzinha! Tinha Sobrinho do Capitão, que é antes da Luluzinha. Tinha algumas coisas, tinha muito Marvel sempre dominou desde sempre, assim. Quadrinhos, você pensa em quadrinho, a maioria pensa no gênero comics, que é o gênero da Marvel. Essa é uma das dificuldades da gente de quando vai trabalhar quadrinhos, porque pela falta de referenciais nacionais, a gente só tem Mônica, né? Então a pessoa fica, estilo isso, estilo aquilo, mas sempre assim, é estilo Cavaleiro do Zodíaco, é estilo Batman, é estilo Marvel, é estilo... E hoje os mangás vieram com muita força, que é uma influência assim, muito oriental, né, japonesa. Vem toda a cultura oriental, vem a feitiçaria, vem a questão emocional deles, que você vê isso com Naruto, você vê como eles são muito reprimidos, muito contidos. Então o Naruto ele é muito chorão, ele é muito exagerado, mas é porque lá eles não são assim. Né? Então o personagem extravasa algo que está dentro das crianças lá. Que eles gostariam, aquilo de alguma forma é colocado na história. Mas entra a pedofilia, entra coisa, por exemplo, a gente tem mangá, tem vários gêneros, tem adulto, infantil e tem um gênero que é pornográfico, que é o shonen. E eu já vi em escola, em local ambiente educativo, não, acho que é hentai, desculpa. Esse pornográfico lá no meio, eu falei, gente, compraram mangá, né? Então vamos ter mangá na escola. E a pessoa não sabe que estava lá um mangá erótico no meio da historinha deles. Isso, assim, num ambiente, né, complicado. Infantil. Um ambiente infantil, de crianças pequenas. E todo mundo lá exposto por falta de informação. Né? Porque aquilo é mangá para adulto, que a revistinha em quadrinhos, ela não é só para criança, é para adulto. Não, a gente sabe que existe, né? todo... Inclusive, as empresas da pesquisa, eu vi que a questão erótica, ela está muito... Eu nem sabia, eu confesso, eu descobri na pesquisa, que ela é uma ferramenta, uma mídia, digamos assim, usada também muito para esse fim pornográfico. Vamos fazer o seguinte, como é que vocês... a atenção de vocês voltou-se, então. E eu vou já deixar isso aqui como virada do bloco, porque a gente, incrivelmente, nós já comemos o nosso primeiro bloco. Mas a gente volta debatendo como é que a atenção de vocês se voltou para isso como uma ferramenta, como uma mídia de evangelização, de alcance, seja de crianças, de adolescentes, de adultos, não é verdade? E como é que vocês estão usando isso? E como é que você que está em casa pode usar também. A gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo as formas criativas de evangelizar. É o evangelismo criativo. Opa! E temos aqui pessoas que ou são da área mesmo, são artistas plásticos, ou tiveram a visão e tiveram próximos pessoas que pudessem fazer para elas e criaram personagens ou trabalham com isso, usando como mídia, como ferramenta de evangelização. Temos aqui dois senhores, pastores, que trabalham com a turma do Biga. Sim. O Biga está aqui, o pastor Bigardi está aqui. E aí, como é que surgiu essa ideia? Vocês, não sei, vocês foram leitores de história em quadrinho? Vocês gostaram ou já... Pouco, não muito. Não muito? Não muito. Eu acho que ele, como ele é japonês, deve ter lido muito. Eu, particularmente, acho que foi uma rotina. Até os mangás, eu me lembro da casa dos meus avós, né? Como eu sou oriental. Sempre teve gibi. Acho que a minha vida inteira, meu pai viajava, ia para a rodoviária, trazia revistas em quadrinhos. Exatamente, a gente levava e ia na cidade com aquele monte. Às vezes a gente voltava com menos, porque afinal, na troca, quem troca quer levar alguma vantagem, né? Mas a gente vinha com alguma coisa nova que a gente não tinha lido. Antes trocava com amigos. Eu também, o gibi foi muito... Pasme, alguém pode estar assustado, meus pais são missionários, são muito conhecidos. Meu pai e minha mãe compravam gibi. É bom ler, é melhor ler. Como é que surgiu o Biga? Você começou a contar aquela hora, mas vamos lá. Então, eu trabalhei com artes com 14 anos. Eu não sou uma pessoa que cria, mas eu sempre peguei muitos desenhos e trabalhava em escolinhas infantis e desenhava. Então, eu sempre tive arte dentro de mim. Entendi. Eu tenho um filho entrando na adolescência, um pré-adolescente. E como é o contato que eu já comentei da igreja das crianças, eu convivo com meu filho, eu procuro ser o melhor amigo dele. Então eu conheço todas as gírias dessa molecada da idade dele, eu sei o que eles gostam, eu sei os videogames que eles gostam. E o meu desenhista também é um menino muito envolvido com cartoon, com a atualidade. E aí nós unimos as mensagens na Turma do Biga, que são dois projetos diferentes. Pronto, vamos conhecer aqui. Aqui nós temos uma versão que eu tenho em 3 idiomas. Isso. Explica pra gente. A Turma do Biga, que é esse personagem, ele é feito para crianças de 6 a 12 anos. Esse primeiro, ele é bem evangelístico, ele está em 7 idiomas, ele está aqui com Turma do Biga, em português, ele está em espanhol em vários países, em inglês, aí no nosso site, turmadobiga.com.br, você pode baixar lá, free,
italiano, crioulo, nós mandamos 3 mil revistas para o Haiti. Tem mais alguns idiomas lá. E alemão, japonês, nós fizemos em japonês também, tá bem legal. Essa revista, o trabalho dela é o seguinte, nós falamos sobre o filho pródigo. Nada a ver com o Fábio, né? Mas tudo bem. Não, volta lá na primeira, deixa eu explicar um pouquinho. Essa número 1, ela fala sobre o filho pródigo e a ideia da revista em si é falar sobre a paternidade, a importância da família dentro de casa. E é uma história bem interessante, bem envolvente. Então, a primeira história fala sobre isso, número 1. A número 2, que é essa daqui, é uma história que vencendo gigantes. Eu sempre brinco que eu sou de uma época que se eu apanhasse na escola, eu apanhava em casa também. Hoje em dia, a gente vê que se a criança briga na escola, o pai muda de escola e não ensina o filho a enfrentar o desafio. E nessa revista eu falo muito sobre o desafio, sobre as crianças encararem que a vida não é um parque de diversões. A vida ela é feita de desafios e você precisa encará-los de frente. Daí eu ministro muito forte, isso é uma aventura muito legal. A primeira, ela se envolve numa pista de skate. Eu sou atleta profissional de skate, desde de 96. Então, tudo que está envolvido na minha vida, eu vou colocando na revista, porque eu sei que o meu filho gosta, os amigos dele gostam. Entendi. Essa segunda... E são universos que você conhece, Sim. Então você pode, de alguma forma, versar a respeito com propriedade. Com certeza. Até na hora de fazer a edição final da fala, eu mudo tudo, eu vou pôr na fala que o meu filho vai entender. Essa segunda está numa banda de rock. A gente está num festival dentro da igreja e acontece uma situação de um roubo de uma guitarra e no final ele acaba recebendo uma outra guitarra na hora do show e ele feliz porque o roubo da primeira guitarra não deixava mais ele triste, mas teve toda uma situação de perda. Entendi. A terceira é bem interessante. Essa, ela fala sobre o leão, o urso e o videogame. É uma ministração que eu fiz sobre tempo. Eu estou usando o jiu-jitsu aí, que é uma arte marcial C.S. Lewis passou assim, por aqui, assim, pertinho. The Lion, the Witch and the Wardrobe, vamos lá. Qual que é? Só que esse leão é um leão ruim. Esse não é um leão da tribo de Judá. Não, mas de alguma forma é uma... Sim, porque qual é a ideia? A ideia é que eu uso o jiu-jitsu aí, que é uma arte marcial que você precisa para crescer. Eu também eu faço esse esporte. Você precisa treinar muito, então você precisa de disciplina. O videogame é algo que está roubando a atenção das crianças. Então, hoje eu precisei impor limites em casa para não proibir, mas também para o meu filho entender que... Claro, então, nessa revista, o que eu ministro? Que o videogame está roubando... Só abrindo um parênteses, realmente a disciplina é uma coisa que está mais e mais difícil de desenvolver nas crianças, porque o computador, o videogame, eles imperam um ambiente de indisciplina. Sim. Ou seja, a pessoa faz o que quer, quando quer, o tempo que quer, e a vida real não é assim. Então, aquela pessoa não está sendo preparada para realmente viver, para produzir, para ser um adulto equilibrado. Sim. E aí, a gente não pode brincar com isso, não. Até porque eu vejo na minha própria vida, como pastor, que eu tive duas opções. Ser mais um pastor ou tentar fazer a diferença na minha geração. E para que eu pudesse fazer isso, eu tive que ter uma disciplina muito forte. Sabe? Então, eu cuido de 2 estados, eu cuido de 2 países. Então, a parte disciplinar na minha vida tem sido muito forte. E eu não era disciplinado. Então, isso eu desenvolvi, graças a Deus, eu estou ensinando essa criançada a fazer isso. Nessa revistinha, eu ministro muito forte sobre o videogame roubando a atenção de um dos personagens e ele indo quase mal no campeonato de jiu-jitsu e, de repente, ele se concentrando e entendendo a lição. A número 4, ela é lançamento. Ela se passa no campeonato de surf. Né? Esse é o único esporte que eu realmente não sei nada. Eu tenho desespero com água. Aventurando em territórios novos. Brinco um pouquinho, mas eu não tenho muita familiaridade. Mas é na onda dos bons conselhos. Essa revistinha, quando eu lancei há poucos meses atrás, eu ouvi o meu filho na minha casa gritando: uhul, uhul. O que foi, filho? Nossa, essa revista ficou animal. Ele lendo lá em cima no quarto dele. Porque na onda dos bons conselhos, vai dentro daquela ideia de Roboão, quando ele não ouviu os conselhos dos anciãos. Conselheiros do rei, dos anciãos. E ele ouviu os amigos da mesma idade. E o que ele fez? Ele destruiu em 3 dias o que o pai e o avô construíram em 80 anos. Então, esse menino da capa de verde, o Guga, ele quase morre por não me ouvir, por não ouvir o Biga. Porque, na realidade, na igreja o pessoal sabe que o Biga sou eu, mas ela não é uma revista denominacional, ela é interdenominacional, não tem nada do bola. Mas ele não me ouve. E como ele surfa bem na revista, quiseram colocá-lo numa outra praia para ele se dar mal, se machucar, ele realmente se dá mal, quebra o braço. Então eu falo muito sobre conselho, é muito forte. Ministrando sobre isso, eu tive uma outra ideia.
que as crianças de 0 a 5 anos não estavam sendo ministradas. E eu tenho uma filha de 6 anos agora. Entendi. E aí me veio um sentimento muito forte, que foi criar o Biguinha e seus amigos. O Biguinha... Eu já fui logo dentro, né? Para ver como é que é esse gibi. Mas, na verdade, Tá aqui a capa, deixa a gente mostrar a primeira capa, pronto, tá mostrado, isso aí. mas dentro é mais como se fosse um livro de historinhas Sim, mesmo. é muito legal, porque o Biguinha, ele trabalha em cima de um tripé. Deus me criou, Ele me ama e Jesus é meu melhor amigo. E a ideia do Biguinha são 2 projetos distintos. Dentro do Biguinha, ele pega 2 rumos. O segundo eu vou deixar o Fábio falar, mas o primeiro, que é... Hoje as nossas crianças estão sendo colocadas na frente da TV para assistir um monte de coisa. Algumas nem são más, né? Tem muitos clipes legais, só que estão colocando as nossas crianças dentro de... Estão deixando que elas se alimentem de algo que não vem da palavra. Então, aqui eu falo sobre a criação. Nessa, Deus me deu uma ideia. Eu estou lançando alguns clipes e nós estamos em produção na primeira revista, do primeiro desenho animado. Nós estamos colocando voz no primeiro desenho animado. Que legal. Então, eu tenho sonhado, por ter sido artista e ser uma pessoa de fé, eu não vivo pelo que eu estou vendo. Eu estou vivendo pelo que eu creio e eu estou vendo o Biguinha entrando no meio de TV, porque tem muita qualidade. Inclusive, tem aí um clipe, que é o nosso primeiro clipe, falando sobre essa revista, Deus é Amor. Vamos dar uma olhada, então? Você Vamos. que está em casa conhecer do que ele está falando. Vamos lá. Deus fez o mundo e mais tudo que nele há, o céu, a terra e o mar, o universo também, estrelas foi Deus quem fez, no céu de noite a brilhar. Todas as coisas, os animais, as plantas, galinha, homem, peixe, sol, a lua e Marte. Deus é bom demais. Deus fez você, também me fez. Deus é amor, cante outra vez. Deus fez o mundo e mais tudo que nele há, o céu, a terra e o mar, o universo também, estrelas foi Deus quem fez, no céu de noite a brilhar. Todas as coisas, os animais, as plantas, galinha, homem, peixe, sol, a lua e Marte. Deus é bom demais. Deus fez você, também me fez. Deus é amor, cante outra vez. Deus fez você, também me fez. Deus é amor, cante outra vez. Uou, show de bola. Esse é o Biguinha. Esse é o Biguinha. A ideia dele, então, é que as crianças não fiquem só na frente de uma TV, para que os pais possam jantar, e na hora que eles estiverem na frente de uma TV, na frente do computador, eles possam... Meu irmão, hoje em dia a criança pequena de 2 anos de idade, 2 anos? A minha neta atualmente não é nem a mais nova, a do meio, que o mais novo tem 6 meses. Se bobear, já faz isso com ele. A minha neta de 11 meses no carro, ela entrou no carro, ela quer o celular. Porque ali já tem salvo no celular da mãe dela os videozinhos que distraem ela enquanto ela está no carro. Então é o iPad, é o celular. E tem muita criança Aliás, sendo... o iPad não necessariamente, mas o tablet, enfim, Sim. o celular. Tem muita criança sendo exposta a coisas que, por exemplo, não fazem mal,
mas não edificam. Também não edificam. Agora, o Biguinha vem com essa ideia. Nós estamos produzindo agora, nós vamos lançar o DVD inteiro com 10 clipes. Esse é só um. Entendi. Já estamos produzindo 9, então a gente vai estar lançando. E essa é uma parte do Biguinha. Você falou uma parte, você falou que então, o Fábio falaria porque daí outra. nós vimos uma falha no meio da igreja. Uma falha não, uma dificuldade no meio da igreja. Que aí eu chamei o Fábio para trabalhar comigo e falei assim, Fábio, você é um pedagogo, você tem a informação, eu preciso que você me ajude. E ele vai estar explicando um pouquinho qual é essa ideia do Biguinha entrando agora para ajudar a igreja no Brasil. Não Bola de Neve, porque ela não tem denominação. Entendi. O clipe, ele está no YouTube, Biguinha e seus amigos. E a pessoa pode também entrar tanto no Facebook, Turma do Biga, ou no site www.turmadobiga.com.br. Eles vão ter lá papel para pintar, tem várias coisas. Entendi. Olha só rapidinho, se você não pegou os contatos que ele falou, isso deve aparecer na tela, mas se não, é só entrar no nosso site, barra Cabeça para Cima, na página do Cabeça para Cima, que todos os dados de vocês Legal. e todos esses sites que você mencionou estarão lá. Vamos lá, Fábio. Legal. Então, qual é a nossa ideia, né? Aproveitando o material que tem do Biguinha, da Turma do Big, de ter um referencial, como a gente identificou algumas questões interessantes na igreja. Acho que é o comentário que todos fizeram, até o que a Lia comentou, né? Como as crianças são bombardeadas com diversas coisas de caracterização do personagem, o que isso traz para dentro. E dentro desse tripé de Isso não é só no gibi, não. É Não. na TV, no desenho animado, Em tudo, né? E antigamente era de forma disfarçada, hoje é de forma aberta. Você vê aquelas Descarada, coisas malignas, né? descarada. Você fica lá assim, tem dia que eu sinto e falo, o que é isso? Até Sabe? adulto tem medo de assistir, é né? assustador. Então, qual é a nossa ideia? A gente fundamentou em algumas questões bíblicas, baseando em você é criado por Deus, Deus te ama e Jesus quer ser o seu melhor amigo. Dentro disso, a gente está elaborando, para sair agora no final de 2013, um material pedagógico com currículo pautado nesses 3 pontos, para que a gente possa trabalhar as crianças de 0 a 5 anos dentro dos ministérios infantis. Com um material pedagógico bem elaborado, direcionado para que os orientadores ou as pessoas que trabalham no Ministério Infantil, independente da idade que for, quem estiver auxiliando, possa estar ministrando as crianças e edificando elas com aquele tempo. É claro, dentro de uma estrutura. A gente fez até uma enquete por fora falando sobre isso, você vê que é muito interessante, você pode fazer até em casa, você que tem o seu filho ou sua filha, e perguntar para ele, por exemplo, mesmo ele estando há um bom tempo na igreja, quem te fez, eu acho que até vai falar o pai ou a mãe, pode até falar Deus. Agora, se você perguntar quem te ama ou quem é seu melhor amigo, você pode até se espantar com as respostas que vão aparecer. E no estranho, se o melhor amigo for o Batman ou qualquer outro personagem que for. Enquanto a ideia é que a gente possa comunicar realmente Jesus Cristo, porque isso, a gente pensa nesse tripé de funcionamento, mas, por exemplo, Deus me criou, vai trabalhar com diversas questões, até dentro do que a Lia falou, né? E De são identificação. coisas que desde muito cedo tem que ficar muito claras Para eles, criança, né, Rebeca? com certeza. A criança Com que sabe que certeza. Deus a criou, quando ela tiver que enfrentar um problema de diferença, de crescimento, de forma diferente, de rosto, ela vai falar, independente que vocês falem como eu sou, Deus me criou. Não é? Quando ela tiver que numa roda de amigos lá na adolescência, lá na frente, a gente pensa assim num longo prazo em que Há vão uma oferecer segurança, há um drogas, algo conhecimento, para é. ela, vão falar, não, mas se você não estiver nesse círculo e não fizer isso, você não faz parte. Ela vai falar, não, eu tenho meu melhor amigo. E a gente está num mundo acelerado, né? Então, a gente estava comentando ali que, pô, que lindo, é cedo, quanto mais cedo melhor, porque Com certeza. as crianças estão sendo bombardeadas com informação Bombardeadas. e os pais ainda não alcançaram a velocidade das crianças. As coisas estão vindo, os pais estão lá atrás, as crianças estão lá na frente, porque estão recebendo informação. Então, essa revistinha ela vem como um método, assim, uma coisa meio de prevenção. Assim, antes que a escola venha bombardear com informações, porque está vindo da escola, né? Os pais Também, nem leem, está vindo da verdade. escola também. Então, já tem antes. Então, é como eu já estava comentando. 9 anos talvez já seja muito tarde, está falando lá na frente, não, é lá atrás. Eu fiquei feliz da vida pelo projeto Se de pensar vocês. psicologicamente, muitas vezes aponta que até os 4 anos se forma o caráter dentro dessas questões. Então, acho que a Lia falou uma coisa correta. O mundo bombardeia com informações desde que nasce, desde E a antes de gente nascer, pensa que a né? criança não tem sim. Hoje uma criança, a gente, através, sobretudo, eu acho que ainda nessa idade, a TV. Mas se bobear, essa criancinha, né, eles botam lá e ela engatinha para lá para cá, anda para lá para cá, brinca para lá para cá. Brincando, às vezes ela é exposta horas por dia. Horas por a dia. coisas que, no mínimo, podem ser neutras e não ser necessariamente coisas que edificam, mas que, infelizmente, a gente tem certeza e sabe que são coisas que não são neutras, não. Que Exatamente. elas Sabe são uma coisa legal nocivas. também? O tempo hoje é muito escasso. Se você não tiver uma administração do seu tempo, do seu dia, você passa a semana e não faz um culto familiar, como era antigamente. Antigamente isso era meio que uma ordem, era uma lei no meio evangélico. Hoje em dia foi passando. O nosso velho e conhecido culto doméstico.
Com o Fábio, a gente estava com a ideia do Biguinha nessa parte pedagógica. Velho não, né? Velho no sentido de que, no sentido da... né? Mas eu sei que, graças a Deus que ainda existem muitas famílias, mas eu acho que a maioria das famílias, Bigatti, tem realmente essa dificuldade de diariamente manter essa rotina do culto, com certeza. É dificílimo. E qual é a ideia? Que quando a criança saia da escolinha no domingo, ele vai ter uma atividade que vai levar, e o pai vai acompanhar. Então, ele vai colar na geladeira. Então, vocês vão trabalhar isso através da escola bíblica dominical. Sim, porque daí o pai ele vai ter a parte dele no exercício. Então, de uma forma, nós vamos estar unindo pai e filho, família de novo, porque o filho vai chegar. E uma coisa interessante, por mais que os pais deixem os filhos expostos a muitas coisas na TV, eles querem... Por que tem alguns personagens fazendo tanto sucesso hoje, que não são cristãos? Por causa da inocência. Pegaram músicas antigas, colocaram um animalzinho e aí os pais colocam, porque os pais... o mundo tá liberal. Não, o que aconteceu? São as musiquinhas da infância dele. Sim. É verdade. Da minha infância. E aí, o que acontece? Os pais estão mostrando para a sociedade que no Brasil está dizendo, não, o Brasil é um país liberal, todo mundo quer, vamos ser liberais. Mas então, por que faz tanto sucesso? Os pais querem manter os filhos na inocência. Na inocência, assim, querem preservar a inocência nos filhos. Que é necessária. A criança não tem que estar carregando pesos que não são. Ela tem que ter infância, tem que brincar, tem que ter inocência. E aí, o Biguinha, ele entra com essa ideia assim, legal, nós vamos preservar a inocência, mas nós vamos te apresentar princípios que vão segurar essa criança lá na frente. Que quando chegar com 9 anos... Então, na verdade, é um material que não é só para o evangélico, é para as famílias, pessoas que queiram de alguma forma Tanto é que nós chamamos de esses valores de fé e princípios da família de vida para a criança. É o que a gente nem chama de uma revista que contém princípios bíblicos, mas uma revista que contém princípios de vida. De vida. Porque a família é a base. Turma do Biguinha, se entrar na internet, na web... Você tem algumas maneiras. O nosso Facebook é Turma do Biga, ele tem bastante curtis ali, bastante pessoas que nos acompanham. Dentro dali também tem uma palavra devocional que eu dou todo dia, de 13 minutos, bem legal, que muita gente acompanha no Brasil inteiro, até fora. E no site, turmadobiga.com.br e Biguinha e seus amigos. Só que o Turma do Biga ele já te direciona numa escolha. Já tem os links ali, beleza. A gente já tem que ir ao intervalo, mas eu quero voltar debatendo sobre o resultado disso. A gente sabe que de alguma forma, e acho que seria interessante para quem está em casa também, que a gente falou muito, mas nós não entramos muito no processo. E ali, de repente, pode nos ajudar um pouquinho com isso, que a gente sabe que o processo é outra história também. Eu tenho, inclusive, aqui um outro material que eu mostro no terceiro bloco, que eu conheço um pouco melhor o processo, um pouquinho melhor a respeito, mas que tem um enfoque um pouco diferente, mas que é um enfoque educativo, também cristão, mas educativo, que também é algo muito importante para a gente, mas usando a mídia da história em quadrinhos. Isso tudo me faz lembrar um programa aqui da casa chamado Babé Bíblia. O Babé Bíblia, ele é construído em cima do conceito um pouco de história em quadrinhos. Ele é todo feito, ele tem uma criança que ancora ou não, tem épocas que tem épocas que não, mas ele é todo comandado por bonequinhos. E esses bonequinhos foram inspirados, a maioria deles, em pessoas, entendeu? E eles se parecem com essas pessoas, como o Biga se parece contigo, por exemplo. E eles, por exemplo, alguns não, outros foram criados assim do nada mesmo. Então tem a professorinha, tem a fofoqueira, tem os dois escoteiros que lidam com a agenda da ecologia, entendeu? Tem o pastor, tem um jornalista, que é o Topete Cloner. Enfim, tem vários bonecos e eles vão chamando os desenhos, mas a gente vê que é um diálogo, é uma forma de se comunicar e entreter a criança, mas todo o tempo com os valores, mas em forma de vídeo, no caso, uma mídia de TV. Mas a gente vê que é mais uma mídia e, de repente, uma mídia que você, na sua igreja, como nós tivemos a bênção de ter, como vocês tiveram a bênção de encontrar alguém, tantos jovens pelo Brasil desejosos de, inclusive, desenvolverem seus talentos. E que forma legal de começar a fazer isso, que não na obra do Senhor, na casa de Deus. A gente volta já já. Cabeça pra cima. Evangelização criativa é o tema de hoje. Acho que nós tivemos uma aula, né, já a gente vai falar um pouquinho mais dos métodos, da forma utilizada, né, para desenvolver, mas o desafio, a visão, sobretudo, que é o principal, aquilo que a gente precisa para desenvolver o trabalho novo, ter coragem
e a fé de ver aquilo que ainda não existe e fazer acontecer. No caso deles, são projetos diferentes na área de mídia com fins da evangelização. Mas antes da gente prosseguir, vamos ouvir um recadinho da Celeste. Há quanto tempo você sonha em ter seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307 e torne-se um consultor. Rinodê. 20 anos fazendo sua vida melhor. Uma ótima dica para o nosso telespectador. Vamos lá. Nós temos, inclusive, também, vamos já mostrar, Lia, um VT mostrando o seu trabalho, que ainda tendo assim uma veia um pouquinho mais para o lado do adolescente, mas que tem a mesma visão de compartilhar. Como é que isso, rapidinho antes da gente entrar propriamente na forma que vocês desenvolveram, como é que surgiu para você a visão de criar e fazer acontecer? Quando eu criei Guerreiros de Deus, eu e o André, a gente estava em casa, casal, a gente gostava muito de desenhar junto. E a gente era consumidor da Marvel, né? Gostava de comprar, a gente começou a ver, a gente na época ainda não conhecia os nacionais, que agora o quadrinho nacional está numa fase muito boa. E a gente começou a ter as ideias, e a gente começou a criar personagens brincando, a gente brincava com alguém, olha só fulano, e criava historinha pra gente. Até que a hora que a gente viu, pô, isso aqui tá ficando legal, isso aqui dá para ir além. A gente viu que dava para fazer uma construção mais complexa. E a gente começou a criar tudo isso, e de repente não. Aí a gente mostrou para algumas pessoas, velha história, você mostra para alguém, outra pessoa. E de repente falou, pô, faz isso, faz essa revista, que legal, tá faltando. Aí a gente viu que as pessoas realmente queriam história em quadrinhos evangélicos, que você vai numa banca de jornal, é tudo importado. Primeiro começa tudo importado e nada evangélico. Então a gente começou pelo lance de ser um quadrinho nacional e pelo lance de ser um quadrinho evangélico e pela questão da cultura. A gente começou a trabalhar, como a gente é missionário também, a gente tem a preocupação de estar levando o evangelho, mas a Guerreiros de Deus, ela é para evangelizar crente, né? Então a gente tem aquele lance do relacionamento com Jesus, que às vezes a pessoa está na igreja... O discipulado, portanto, não é só evangelístico, mas o discipulado. Isso, o discipulado, essa questão de andar com Jesus, de deixar Jesus no seu dia a dia, essa hora que você acorda, Jesus está lá, então você tem que estar com ele, né? Então isso é bem esmiuçado, sendo que a historinha, a temática dela é mais apocalíptica. Como a gente trabalha com apocalipse zumbi, os guerreiros são missionários, eles têm um pastor, que é o pastor Ivan, e Jesus... Que é uma temática super explorada, né? Super, mas a gente associa com teoria da conspiração, que nos Estados Unidos se fala muito, mas aqui a gente praticamente quase ninguém sabe quem é Alex Jones. Ele ganhou um prêmio por trabalhar teorias da conspiração. Tem um personagem que é inspirado nele, que é um jornalista. E a gente trabalha muito com essas teorias e fala muito de Illuminati, essas coisas. E, assim, na internet você vê, mas claro que na mídia você não vai ver. Então a gente trabalha muito com esse gancho aí. E dali a gente foi tirando, a gente começou a fazer as histórias. Então, assim, ela é escatológica, ela é bem nesse sentido, assim, Jesus vai voltar, a gente vai ter antes do apocalipse, né, de verdade, vai ter um zumbi que é preparado pela nova ordem mundial. E os guerreiros não podem evitar... Usam a linguagem mesmo com os personagens. Ela é muito densa, ela é densa. Essa coisa que eles conhecem. Vamos só ver o VT logo para o nosso espectador conhecer também, vamos lá. Esses são os grafites. Ah, tá. Esses são seus grafites, então, primeiro. Beleza. A gente pode até estar sem áudio, você pode falando, antes de mostrar propriamente o trabalho, você trabalha também com grafite. Também. Com fim evangelístico também, né, Lia? Os grafites também. Que você faz, alguns. Meu trabalho é evangelístico. Tipo, eu não separo mais. Entendeu? Entendi. Eu posso fazer um trabalho no local cristão ou não, mas eu não separo. Aquele negro que estava ali é um Jesus negro que eu desenhei. Entendi. O trabalho eu teve aqui no Sesc, esse Sesc que tem aqui perto. Uau, show.
Opa, voltamos. Na verdade, a gente findou ouvindo mais o seu trabalho em termos dos grafites. Mas o trabalho também, esse que você mencionou, que você descreveu, é feito em história em quadrinhos. Isso, o A Guerreira de Deus E é de história vocês em quadrinhos. mesmos desenham. Isso, eu desenho e o André, que é meu marido, ele é o roteirista da história, ele cria os argumentos. Pronto, tá aí a situação, ela meio que, o processo. Qual é, o que você precisa? Você tem que ter a visão do pessoal, digamos, um sonho, criar a visão inicial de criar um personagem, depois você já tem que, vocês já estão até numa fase quase que curricular, né? Sim, que é a parte que o Fábio pegou, ele com outra pedagoga que é lá do Ministério, eles pegaram essa parte pedagógica forte, e eu já a parte de revelação, né? A maioria são pregações da turma do Biga, que a gente adapta uma pregação de domingo à noite. Que legal. Tanto é que qualquer adulto que lê essa revista, ele vai ser ministrado. Porque a revista, ela vem contando, e são coisas bem densas, bem fortes também. Entendi. Mas a gente vê como tudo praticamente que a gente faz na igreja, no cotidiano, ela tem uma aplicação, tem uma forma de você utilizar aquilo para o adolescente, para o jovem, para a criança e às vezes, porque quando a gente pensa em criança, a gente sempre pensa unicamente nas histórias bíblicas e eu acho que elas sempre têm que ser contadas, mas a gente vê que a gente pode também introduzir os conceitos que aquelas histórias estão sendo paralelos com personagens, com situações da nossa vida real. Você já trabalhou muito com a EBF, né, Fábio? A gente estava conversando aqui. Já participei de muita EBF, né? E eu creio que quando você estava falando no processo, que uma das coisas, é claro, o pastor Gade, ele é a pessoa que nos dá a visão. Mas eu vejo assim como Deus é maravilhoso no sentido, quando a gente pensa em evangelização, em criação, como é importante que Deus nos treina muitas vezes no nosso período de mundo, de dons, de habilidades que nós temos, né? E a gente pensando nesse processo, se alguém tem realmente um sonho, como a Lia mesmo comentou, é orar a Deus, colocar realmente os dons à disposição. Eu vejo que o tempo que eu trabalhei com educação, quase 16 anos, hoje me direcionam para poder estar atuando nessa área e poder realmente auxiliar de alguma forma para o reino, né? E trazendo, digamos assim, uma consistência para o trabalho, com esse aspecto até pedagógico, educacional e claro que o evangelístico, isso aí a gente já está, né, que é o principal, que é o foco da coisa e sempre levando em conta, claro, que tem pessoas. Deixa eu só, de alguma forma, mostrar um trabalho que tem um enfoque, e é conhecido, acho que da maioria de vocês telespectadores da Você Não É, vão conhecer agora. Está aqui uma história em quadrinhos que foi feita com um propósito um pouco diferente. Ela surgiu como uma chargezinha no boletim da igreja, na orelha do boletim. De um lado, quase sempre, tradicionalmente, essa orelha se destina àqueles que querem se tornar semeadores das boas novas. Você que gostaria de se tornar um semeador das boas novas agora, que não tem a orelha do boletim, pode ligar para esse número que está aí na sua tela. Isso mesmo, para o nosso call center e se alistar como alguém que vai ajudar a manter essa missionária que traz essa informação, que traz tudo isso que a Boas Novas traz para você. Nessa orelhinha do boletim, então, que um lado ela é colocado, né, sempre esse formuláriozinho, do outro, tradicionalmente a gente colocava um cartunzinho, não é nem uma charge, era mais uma historinha em quadrinhos, curtinha ali de 4 quadradinhos, geralmente, que contavam algum fato, um milagre, uma prova muito grande que os pioneiros da Assembleia de Deus passaram, porque nós pastoreávamos a Igreja Mãe e estávamos nos preparando para o centenário da Assembleia de Deus. E por conta disso, então, com essas várias tirinhas de quadrinhos, surgiram as histórias dos personagens fundadores da Assembleia de Deus em quadrinhos. Então, você que gostaria que seu filho conhecesse essa história linda, você vê, tudo aqui edifica, são coisas que Deus fez, milagres, passando para a criança, porque se a gente não sabe de onde a gente veio, meu irmão, a gente nunca vai saber para onde a gente vai. Então, eu acho que entender isso e ver o que Deus fez, conhecer essa história, é uma coisa muito bonita. É uma forma, digamos, que se usou, usando a criatividade para passar. E, diga-se de passagem, quem curte muito isso aqui são os adultos. A gente volta para se despedir, já já. Eu não ando pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. Estou certo em quem tenho crido, poderoso Ele é.
socorro, ele vem de Deus, ele vem de Deus. Atrás da cruz, eu confiarei, nada temerei. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Meu refúgio está em ti, minha força vem de ti. Eu não vou me abater, eu não vou retroceder, eu vou crer no seu poder. De onde me virá o meu socorro? Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele vem de Deus, ele vem de Deus. Vem de ti, 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 Senhor, vem de ti, vem de ti, vem de ti. Bandebed, que bom tê-los aqui, gente. Bem-vindos. Bem. Muito joia mesmo. Estão disponíveis aí para aceitar convites, enfim? Com certeza. Graças a Deus, Deus tem nos levado a vários lugares. Graças a Deus tem sido bênção em muitas igrejas, eventos. Ultimamente a gente até tocou em um evento católico. Graças a Deus foi uma bênção, um show muito representativo lá no nosso bairro chamado Magnificat. A gente esteve lá levando a palavra de Deus, fazendo, proclamando o evangelho. Vocês são aqui do Rio mesmo, né? Bem, gente, os contatos deles estão na tela, estão também no nosso site, vocês podem procurar depois, já vocês cantam de novo, tá? Quero agradecer imensamente também aos nossos convidados, Bigard, muito obrigado pela sua presença. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Deus abençoe. Lia, você desculpa, a gente mostrou o teu VT e o material estava ali, eu não vi. Gente, isso aqui é um trabalho muito interessante. Você falou de inspiração RPG, o que é isso? RPG são joguinhos que o pessoal joga. Pronto, já sei. Aqueles em rede, né, que jogam aqueles joguinhos que tem alguns evangélicos também. Tá. E a gente é um negócio nisso. assim, bem, dentro é preto e branco e tal, mas assim, eu estava olhando um enredo bem um forte, dia para fazer cada denso. página dessa, é muito trabalho.
Muito bem. Quem quer adquirir o seu material, como é que faz? Tem o blog hqguerreiros.blogspot.com e no Facebook acha a gente também, guerreirosdedeus.com. HQ História em Quadrinhos, gente. HQ Guerreiros. guerreirosoficial.blogspot.com. Beleza, então. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Fábio, pastor Fábio, muitíssimo grata também. Muito obrigado, Parabéns. Rebeca. Muito obrigado, pessoal da produção do Cabeça para Cima. Grande abraço, Deus abençoe. Estamos aqui tentando inspirar pessoas a usar os seus talentos e não temer ousar. Ou seja, fazer acontecer os sonhos que Deus te deu. Vocês não temeram, olha aí. Né, não? Então vamos adiante. Eu acho que muitas pessoas foram inspiradas. Eu espero que coisa boa, muita. Depois manda dizer pra gente saber, pra gente passar para eles que com certeza isso é uma coisa muito legal. E quem ainda não tem, ou de repente essa não é a sua linha, pode procurar então o trabalho que esses amados fazem, no sentido até de utilizar, né, para os fins crianças, adolescentes, jovens, enfim. E a gente termina o programa de hoje com a banda Ebed. Majestade a ti pertencem para sempre, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis. Toda a natureza o exalta e te adora, tu és grande, Jesus. Teu poder é para sempre, tu és Deus onipotente, vencedor. Muito além do que pedimos, ou até do que pensamos, Ele faz muito mais. Tu és o Rei da glória, forte Deus, tu és Senhor, o Salvador de todos, sempre estás comigo. Grande Deus Emanuel, quero viver pra ti, Senhor. Glória e majestade a ti pertencem para sempre, ó Rei dos Reis, ó Rei dos